E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi, sou do Vida Pura e esse é o 16º episódio da série 119, A Rota da Obediência. Vamos que vamos. Bom, esse é o 16º episódio da série 119, A Rota da Obediência. E estamos começando a caminhar para a conclusão dessa série. Descobrimos e compreendemos muitas verdades profundas da Palavra de Deus ao longo dessa série, que tem nos desafiado bastante, e isso é muito bom. Temos sido bastante confrontados, mas também muito confortados e edificados, podendo ver as maravilhas da vida vivida em verdadeira obediência a Deus e a sua palavra. Lembram dos 3 primeiros versículos dessa série? Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. E no episódio anterior nós entendemos que a verdadeira obediência é, em essência, a verdadeira adoração que agrada o coração de Deus. E vimos, a partir de 4 princípios trazidos nas declarações do autor do Salmo 119, nos versículos 113 ao 120, a relação intrínseca entre a adoração e a obediência. Princípios que passam a ser manifestos na vida prática de quem anda em verdadeira obediência, exibindo o caráter de Cristo enquanto Deus construtor e definidor de quem somos. Primeiro princípio: a verdadeira adoração, assim como a verdadeira obediência, é permanente, incondicional e exclusiva. Segundo, a verdadeira adoração, assim como a verdadeira obediência, sempre nos leva a reconhecer a nossa vulnerabilidade ao pecado, assim como também a nossa dependência total de Deus para vencê-lo. Terceiro, a verdadeira adoração, assim como a verdadeira obediência, repudia todo e qualquer vestígio de rebeldia e desobediência contra Deus. E o quarto princípio, que é fruto desse repúdio a todo e qualquer vestígio de rebeldia e desobediência contra Deus, e que nós vamos nos apegar bastante nesse episódio, é a verdadeira adoração, assim como a verdadeira obediência, é a expressão prática do verdadeiro temor a Deus. E o que nós vamos meditar e ver nesse episódio, a partir do 16º bloco de versos do Salmo 119, formado pelos versículos 121 ao 128, que começam no seu original com a letra hebraica Ain, será a importância do verdadeiro temor a Deus na trajetória daqueles que vivem verdadeira obediência. E a forma como Deus responde a essa vida verdadeiramente temente a Ele. O salmista fechou o bloco de versos do episódio anterior dizendo: "O meu corpo estremece diante de ti. As tuas ordenanças enchem-me de temor." E agora ele vai clamar a Deus fazendo uma série de pedidos, que vão revelar quais são as reais prioridades de um coração realmente temente a Deus. Porém, a forma como vamos meditar nesse bloco não será sob a perspectiva do salmista que clama, mas sim sob a perspectiva das respostas divinas encontradas na palavra de Deus para o clamor que é feito, trazendo com isso aos nossos corações as boas notícias da obediência. E se por acaso passou pela sua cabeça algo do tipo: até que enfim, agora sim ele vai falar sobre vitória, sucesso, prosperidade. Sim, de fato vamos falar sobre vitória, sucesso e prosperidade. Mas dentro do que a palavra de Deus considera como verdadeira vitória, verdadeiro sucesso e verdadeira prosperidade. E que fique claro para todos nós que essas boas notícias, como o próprio tema já diz, são somente para aqueles que realmente temem a Deus, vivendo em total e verdadeira obediência a Ele. Ou seja, se você ou eu estivermos no grupo daqueles que ainda insistem numa vida regada a mentiras e dominada pela imoralidade, totalmente fora do que já temos aprendido sobre a verdadeira obediência, a menos que a gente se arrependa verdadeiramente e nos rendamos a essa vida que só em Cristo podemos encontrar, essas boas notícias serão, na verdade, uma terrível notícia. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Colossenses 3, do 5 ao 6. Entendido? Vamos ao texto. Tenho vivido com justiça e retidão. Não me abandones nas mãos dos meus opressores. Garante o bem-estar do teu servo. Não permitas que os arrogantes me oprimam. Os meus olhos fraquejam, aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça.
Trata o teu servo conforme o teu amor leal e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo. Dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Por isso considero justos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. O salmista começa esse bloco pedindo para que Deus não o abandone nas mãos dos seus opressores. E nunca é demais lembrar que os maiores inimigos daqueles que buscam viver em verdadeira obediência são o diabo, o mundo e a sua própria carne, o seu próprio eu pecaminoso. E que opressor é todo aquele que sobrecarrega um outro com um grande peso, o reduzindo a nada. Opressor e destruidor, em termos práticos, se tratam da mesma coisa. Sabemos que o pecado é esse grande peso que pode destruir a nossa vida. E que através dele, Satanás, o mundo e a nossa carne têm trabalhado juntos para suprimir a verdade pela injustiça, deixando de glorificar o único digno de ser glorificado, Jesus. Mas sabemos também que este mesmo Jesus, que é Filho de Deus, tomou sobre si o peso do nosso pecado. E com isso transformou muitos inimigos de Deus em também filhos de Deus, que passaram a viver na prática o que Jesus promete em Mateus 11, do 28 ao 31. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus oferece esse presente, ele não está oferecendo ao homem que vai até ele uma vida livre de problemas, nem muito menos uma vida livre de tribulações e tentações, mas sim um alívio libertador do domínio do pecado que aprisiona o homem e o oprime, levando o homem para longe da verdadeira e abundante vida que só Cristo, que é a própria vida, pode dar. E quando o salmista pede que Deus não o abandone nas mãos dos seus opressores, ele não está clamando isso como alguém que não tem vivido essa vida em verdade abundante, pois ele mesmo diz no início do versículo 121, tenho vivido com justiça e retidão. O que bem sabemos já que só é possível em Cristo, que é a própria palavra viva de Deus. Mas ele clama por isso, pois este é o anseio e prioridade do seu coração, estar em Deus. É só nisso que ele mais pensa, a ponto de que a mínima possibilidade de não estar em Deus e ser oprimido pela arrogância dos seus opressores, incluindo ele mesmo, causa nele um intenso pavor. Seu coração deseja tanto estar em Deus e com Deus que ele faz questão de expressar isso em seu clamor. Não porque não confia em Deus, mas porque ele aprendeu a nunca confiar em si mesmo. Paul Washer conta que certa vez um jovem se aproximou dele aflito. Então ele procurou saber o motivo daquela aflição para ele tentar ajudar aquele jovem. O rapaz disse então que estava aflito, pois não tinha certeza se de fato estava salvo ou estava perdido. Paul Washer, muito sábio, então propôs um desafio para aquele garoto. Ele disse, você conhece alguma discoteca nessa cidade? Alguma balada onde tenha imoralidade e prostituição? O garoto disse, sim, eu conheço. Então Paul Washer disse, então vai lá. O garoto disse, o quê? E Paul Washer insistiu, vai lá e peque com toda a força da sua mente. Pule no meio das pessoas. Tenha os melhores momentos da sua vida. Peque como você nunca pecou antes. Peque com toda a força do seu pensamento. E o garoto já desesperado repetia, não, eu não posso ir, eu não posso ir. E Paul Washer perguntou, por quê? Por que você não pode ir? E o garoto desesperado não respondeu algo como, não posso porque a igreja não deixa. Ou não posso porque é errado, eu vou pro inferno se eu ir. Não, o garoto respondeu, porque eu temo ao Senhor. Então, Paul Washer confortou aquele garoto citando o texto de Jeremias 32:40. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Você se identifica com isso? João diz em 1 João 2, 24 a 25. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E no mesmo capítulo 2 de 1 João, nos versículos 28 ao 29, ele diz, filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido
dele. E no capítulo 3 de 1 João, versículo 24, os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Jesus disse que este mesmo Espírito, o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo diz em Romanos 5,5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Ou seja, o mesmo Espírito que nos convence de nossa natureza pecaminosa, merecedora de sua santa e justa ira em seu juízo, é o mesmo que também derrama o seu amor em nossos corações. E é justamente essa união perfeita entre convicção de pecado e amor incondicional, produzida por Deus em nós, que gera em nós o verdadeiro e santo temor a Ele, que Ele promete em Jeremias 32:40, e que nos leva a uma vida que permanece nele em obediência verdadeira, que gera nos verdadeiros filhos de Deus esse desespero por mais e mais e mais e mais e mais do Pai, e que é respondido por Deus, o Pai, como disse Davi no Salmo 31:19, com uma bondade inigualável. Davi diz: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. E que bondade é essa? João, em João 1:12-13, e Paulo, em Romanos 8,16, respondem essa pergunta. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você puder citar alguma vitória, prazer, sucesso ou prosperidade maior do que ser feito filho de Deus, a gente faz questão de encerrar todas as atividades desse ministério. A gente fecha esse canal. A gente exclui todos os perfis das nossas redes sociais. A gente acaba com o Ministério Vida Pura. Porque nós do Vida Pura, nós acreditamos firmemente que essa é a maior vitória que o ser humano pecador pode experimentar e viver. Ser feito filho de Deus. Não há nada maior, mais prazeroso, maravilhoso e gracioso do que ser feito filho de Deus. O salmista diz que os seus olhos fraquejam, ou seja, ele se diz chorar no versículo 123, aguardando ansiosamente a completude da salvação de Deus em sua vida. Ele aguarda ansiosamente o cumprimento da justiça de Deus. O coração verdadeiramente temente a Deus não tem outra prioridade que não seja viver somente o que o seu Salvador lhe proporcionar. E por isso a sua esperança está somente em Deus. E sua fome e sede, enquanto esperam em Deus, são por viver nada além do que uma vida baseada na justiça de Deus. Em Mateus 5,6, Jesus diz que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Afinal, como é dito em Isaías 64,4, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E quem são os que esperam no Senhor? Salmos 33:18, 85:9 e 103:17 dão uma pista. O Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. O verdadeiro temor a Deus nos leva a esperar firmemente em Deus, apesar das aflições da vida, vivendo em verdadeira obediência à sua santa justiça, enquanto ele conclui em nós a obra de salvação que começou. E é este amor leal e eterno garantido por Deus em sua palavra aos que o temem, que o salmista recorre nos versículos 124 e 125. Com o interesse de aprender e compreender a vontade e a palavra de Deus, reconhecendo por 2 vezes a sua condição como servo de Deus. E isso nos leva a entender algo muito importante. Muitos enxergam o temor a Deus como uma espécie de terror, de medo de Deus, enquanto outros enxergam como um mero respeito. Mas o que precisamos entender é que, mesmo nos tornando filhos do rei, nós jamais deixaremos de ser seus súditos.
seus servos. E também, como Paulo diz em 1 Coríntios 7:22, Efésios 6:6, Romanos 6:22 e Romanos 1:1, seus escravos. E como tais, devemos não só um mero respeito a ele, mas um profundo e obediente respeito que o rei, que é o rei dos reis, merece. Porém, este profundo respeito é também acompanhado pelo privilégio da intimidade de filhos, de modo que podemos nos achegar à presença do rei, não com o pavor de um súdito estranho, mas com a confiança de um filho súdito, que foi aceito pelo amor gracioso do rei, que também é o pai. Hebreus 4, do 13 ao 16 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, vimos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E é com essa confiança de filho súdito, de súdito filho, que o salmista se achega diante do rei, que também é pai, do pai, que também é rei, o nosso Deus, em oração, pedindo por mais e mais e mais compreensão e entendimento da vontade de Deus que é revelada em sua palavra. Pois ele sabe, assim como Davi diz no Salmo 25:14, que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Que maravilhoso Deus, que é Pai, que é Rei, que é Senhor e Salvador, que temos. E é seguindo essa profundidade de relacionamento com Deus que o salmista vai mostrar de forma ainda mais evidente no versículo 126, que o verdadeiro temor a Deus de fato não se trata de um pavor paralisante que burocratiza o nosso relacionamento com Deus. Ele não é uma expressão de legalismo, mas sim de profunda intimidade com Deus, a ponto de levar aqueles que vivem esse verdadeiro temor a terem dentro de si as mesmas afeições, prioridades e sentimentos de Deus, incluindo aquilo que entristece a Deus. É assim que temos que enxergar e compreender a fala do salmista nesse versículo. Quando ele se dirige a Deus dizendo: já é tempo de agir, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada, por mais que pareça que aqui ele perdeu a noção do temor, e até que ele está de alguma forma querendo mandar em Deus, na verdade ele está exprimindo o verdadeiro desejo que reina em seu coração: ver o nome do Senhor sendo glorificado, temido e obedecido. O seu desespero e motivo de choro não é porque o seu saldo na conta ficou vermelho no fim do mês, ou porque ele não saciou os desejos de sua humanidade caída. Não, ele cada vez menos pensa em si mesmo. As suas alegrias, bem como também as suas tristezas, são as alegrias e tristezas de Deus agora. Ele se alegra com o que Deus se alegra, ama o que Deus ama, odeia o que Deus odeia e se entristece com tudo aquilo que Deus se entristece. E quando ele olha ao seu redor e contempla, a partir da ótica de Cristo, a miséria causada pelo pecado em que a humanidade está afundada, a miséria da desobediência contra Deus, da total falta de temor àquele que nos criou, ele, que já não é mais o mesmo no início dessa trajetória, ao olhar para toda essa miséria e perceber que mesmo a odiando, ela também ainda permeia os bastidores do seu ser, ele então é tomado por uma santa indignação, que o leva a clamar pela ação do justo juiz e gracioso Salvador, pois a sua palavra está sendo desrespeitada. Você já passou por esse tipo de experiência? De ter a sua alma tomada pela tristeza de Deus em relação ao pecado do homem? De se olhar no espelho da palavra de Deus e ver como você está repleto de ofensas e desrespeito contra Deus? De andar pelos diversos ciclos da sua rotina e se entristecer ao ver como desrespeitamos e desagradamos a Deus, a ponto de perceber que o seu coração e o seu ser já não se sentem mais à vontade nesse mundo, te levando a sentir uma profunda saudade de casa, saudade do Pai, te levando a almejar ansiosamente o glorioso retorno de Cristo, muito mais pelo fato de poder estar eternamente em sua presença, do que pelo fato de não haver mais a presença do pecado. Se você já experimentou e tem vivido isso, então se considere confortado. O Espírito de Deus
tem habitado em você. Você, de fato, tem vivido o verdadeiro temor. Porque este é o reflexo prático do verdadeiro temor. Essa é a verdadeira vida em obediência a Deus. E é por isso que o salmista conclui esse 16º bloco de versos do Salmo 119 dizendo: Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Por isso, considero justos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. Nós somos o vida pura e não desistimos da santidade, pois ela é o resultado de uma vida realmente temente a Deus. E como é dito em Eclesiastes 12, versículo 13, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, ou seja, obedeça os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Bora viver esse verdadeiro temor? Até o próximo episódio.